Muitas empresas crescem ouvindo verdades fáceis, mas poucas delas estão dispostas a encarar as verdades difíceis e a tomada de decisão com responsabilidade. Bem-vindo ao Verdade Seja Dita, um podcast que tem o propósito de elevar o nível de discussão sobre economia, política e negócios. Hoje, quem me acompanha aqui, doutora Maria Angélica, também nossa host, e Raquel Demétrio, advisor do banco BTG Pactual e que há mais de 20 anos atua assessorando empresas e famílias. A Raquel atua justamente em que a opinião precisa ser levada em consideração de acordo com o cenário econômico, político e definitivamente bem assessorado. Bem-vinda, Raquel. Conta um pouquinho sobre você. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou de São Paulo, estou em Ribeirão há 3 anos e entrei nesse mercado lá em 2007, uma época bem conturbada, que em 2008 tivemos uma crise econômica muito forte, né? Entrei em mesa de operações, trabalhei a vida inteira em mesa de operações, e aí quando eu vim para Ribeirão, não é uma mudança, né, diária, mas aí eu fui atender o cliente como um todo, né? Não só em renda variável, mas no planejamento dele de vida, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Que incrível saber isso, que aí você já começa falando de planejamento patrimonial, que é exatamente onde a gente quer entrar. Ô Raquel, em que momento a decisão financeira precisa levar em consideração fatores como a economia, a política, e de que forma você atua para que as pessoas tomem decisões com estratégia e sem também seguir o fluxo e o burburinho de manchetes, por exemplo? Olha, eu acho que começa no D0. No momento que você sentou para fazer um planejamento, você tem que entender ou buscar alguém que entenda sobre política, sobre economia, porque isso te afeta diretamente em todas as decisões. Seja desde planejar uma viagem, né, que eu quero juntar o dinheiro para planejar uma viagem, precisa saber. Raquel, quero me aposentar daqui a 10 anos, precisa entender, porque isso são ciclos que afetam diretamente os seus investimentos. Como nós passamos, pegamos pequenos, mais uma questão, todo mundo, nossos pais do plano Collor, vamos travar meu dinheiro, não vou deixar dinheiro na poupança. Então, o mundo econômico afeta total, tem que sentar e conversar, e muitas pessoas falam muito para mim, eu não entendo. E isso é difícil, política é difícil, economia é difícil, mas eu falo, mais difícil é a gente perder o dinheiro. Então, assim, nem que seja um pouco, a gente tem que entender e saber como isso afeta diretamente o nosso planejamento. Afeta totalmente. Escolhas são difíceis, né? Exatamente. Desde eu falo muito para as pessoas falam assim para mim, eu não preciso porque eu não pago as contas da minha casa, tá? Vou dar um exemplo. Meu marido que cuida, né? As mulheres às vezes falam, mas gente, você quer planejar uma viagem? Você quer planejar os estudos do seu filho que vai para a faculdade? Então, a vida inteira é um planejamento. Não precisa. É verdade. Raquel, fevereiro foi um mês muito positivo para o Brasil. O que você fala sobre isso? Você acha que isso deu por quê? Ele foi positivo. Eu falo que tudo depende muito do ângulo que nós olhamos, né? Mas se a gente olha para a Bolsa, todo mundo lê as notícias dos principais jornais. Nossa, a Bolsa bate recorde, né? Dólar está na mínima. E eu costumo falar muito para os meus amigos, principalmente quando fazem perguntas para mim do mercado. Eu quero que o dólar fique barato para viajar. Ou o dólar tá caro para viajar. Gente, o dólar impacta, é um negócio muito mais amplo, né? Não é só a sua viagem ou a sua compra de alguma coisa. Mas, basicamente, o que aconteceu foi um fluxo muito grande de investidor estrangeiro na Bolsa. E isso se deu porque hoje a gente vê uma taxa de juros nos Estados Unidos em um ritmo de queda. A taxa lá já é muito mais baixa, então o estrangeiro ele olha muito esse diferencial de taxa de juros. O quanto que rende para mim aqui nos Estados Unidos e quanto rende para mim no Brasil. Esse diferencial é enorme. Então ele avalia que hoje o risco está valendo a pena eu mandar dinheiro para o Brasil. Mesmo com o risco que ainda existe, né? De fiscal. Então está entrando uma enxurrada muito grande de dinheiro de investidor estrangeiro na Bolsa. Uma questão também é que eles começam, vamos investir em emergentes. Quando sinaliza isso lá fora, eles colocam, já pulveriza-se de recurso em diversos países emergentes, e Brasil é um deles. Então entrou um fluxo muito grande de investidor estrangeiro na Bolsa. Eles olharam que
o número das empresas está barato para comprar no Brasil, mesmo com a bolsa em alta, e o dólar está fraco. Então, hoje a gente vê um dólar mais fraco, com isso a inflação tende a diminuir por conta de dólar, e a expectativa é que o Brasil comece a cortar juros, né? É a expectativa de muitas pessoas, dos nossos clientes, de todo mundo que investe também. Ainda nesse semestre? Em março, a próxima reunião do Copom, a expectativa do mercado é uma queda de 0,5, né? Legal. Melhor do que subir, né? Bom, depende do contexto, Depende, né? quem quer deixar lá no CDI ganhando 15, 14, tá É ótimo. verdade. Para quem, se a gente vai tomar uma decisão, ou eu empenho, ou eu deixo na renda fixa, ainda é um bom momento, né? A gente ainda olha. Mas eu acho que se a gente olhar para crescimento do país, é importante, né? Porque para as empresas, como você falou, para as empresas que você acompanha, o crédito é tomado a esses níveis de juros, né? Sim. E, Raquel, você começou aí na mesa de operações, acompanhou crises, acompanhou instabilidade fiscal e nos bastidores, onde as decisões de investimento são tomadas. O que normalmente as pessoas não enxergam, mas que você, como advisor, enxerga e assessora? Eu acho que, porque assim, o cliente, a primeira coisa que ele me fala, eu dou risada, não é engraçado assim, mas é um caso, o cliente fala assim pra mim, Raquel, eu quero algo que me dê muito, né, uma taxa X, mas eu não quero correr risco, eu quero liquidez. Aí eu falo, gente, isso eu também queria, né, eu brinco, mas assim, o cliente, ele nunca enxerga muito risco, porque, primeiro, alguns clientes, eles são educados a ouvir muito o que o amigo dele está fazendo. Sim. Ou a história que o amigo está contando. Não necessariamente ele esteja fazendo, mas na roda de conversa entre eles, nossa, eu investi num fundo maravilhoso que rendeu para mim 200% de CDI. E aí o cliente chega para mim e fala, Raquel, eu quero colocar no fundo de 200% de CDI? sei lá, né? Eu tô dando aqui mas assim, não, mas tem casos bizarros, assim, dessa... Com umas taxas absurdas, né? Que foi... né, Um banco massa. Que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu falo muito assim, gente, vamos entender, porque assim, a gente não costuma chegar numa roda de amigos e falar assim, gente, eu perdi um dinheiro, investi errado, minha decisão foi péssima. Poucas pessoas fazem isso, então elas contam o que elas ganham. Então, eu acho que eles não olham o risco. E eu sempre falo para os clientes, quando eu vou oferecer um produto que não é do dia a dia dele, que ele não entende, eu começo falando assim, o pior cenário é esse. Certo. Porque assim, o que vai acontecer? E um cliente muito me educado fala, o que pode acontecer de pior? Vamos começar por aí. Então eu procuro falar o que pode acontecer, porque hoje muitas pessoas não sabem que renda fixa você também perde dinheiro. Então estão aprendendo agora, né? Com alguns casos, estão aprendendo. Mas, gente, sim, renda fixa você perde dinheiro. Então, pessoal, um alerta. Raquel, mas foi muito interessante o que você falou, porque como uma pessoa que tem alguns investimentos já, cuja maior parte está na renda fixa, fui até pegar um pouquinho de surpresa. Quer dizer que pode ter perda de dinheiro? Pode, porque assim, a renda fixa, não vou entrar muito em detalhe, que seria um podcast inteiro só pra falar sobre isso. Mas assim... A gente faz parte 1 e parte 2. Pra entrar em detalhes de produtos, né? Então, a renda fixa, hoje a gente fala que ela tem tanto crédito privado, você emprestar dinheiro para uma empresa, ou para um banco, que o CDB é para banco, um CRI é uma operação estruturada em investimentos imobiliários, um CRA em investimentos agrícolas, e uma debenture é você emprestar dinheiro para uma empresa. A Petrobras emite uma debenture para você emprestar dinheiro para ela. E aí, qual que é o risco que a gente tem? Num banco, um banco quebrar, risco de crédito. Numa empresa, a empresa quebrar, é crédito. Então, tem muitas coisas que você precisa avaliar, a não ser que a gente sempre fala um risco país, que seria você comprar título público. Então, você está emprestando dinheiro para o Brasil, para o governo federal. Então, ele é um título de menor risco possível. Mas você tem risco em renda fixa de crédito, e outro risco que corre, que muitos clientes não entendem, é o risco de marcação a mercado, que a gente fala, que vem acontecendo muito com Raizen. Vou dar um exemplo muito prático, que os clientes têm me ligado muito. Porque o que acontece? Você tem um ativo lá, IPCA mais 6%, tá? Vou tentar ser mais clara possível. Ótimo. Mas o que aconteceu? Aumentou o risco, Raizen vai pedir RJ, não vai pedir RJ. O que acontece com esses títulos? Eles aumentam pelo risco da empresa. Então, hoje, um título da Raizen, vou chutar valores, não é o certo. Tá pagando IPCA mais 10. Então, se eu quero sair do meu título IPCA mais 6, primeiro que não tem ninguém querendo comprar.
Certo. Segundo, se eu for sair IPCA mais 10, eu tô perdendo esse diferencial de preço, porque eu tô ganhando IPCA mais 6. O que o cliente tá me cobrando para comprar meu título é IPCA mais 10. Então, esse diferencial vai marcar mercado. Isso vai marcar negativo para você sair. Você vai ter prejuízo na saída. Então, é renda fixa. É renda fixa. É Então, verdade. tudo é renda fixa. Então, assim, é preciso ter essa conversa com o cliente. Olha, a renda fixa. Muitos clientes falam, não, mas eu tô em renda fixa, como tá negativo a minha carteira? Perdi 50 mil de um dia pro outro. Marcou mercado a sua carteira. Entendi. Então, tem risco. Se a gente falar, então, de uma renda fixa que seria segura, faz sentido uma pessoa que, por exemplo, quer iniciar em um investimento, pensar em Tesouro Selic. Aí a gente tá falando de Sim. Porque se eu falar em título público pré-fixado, vai ter risco. Tá. E o IPCA mais também vai ter risco. Sim. Porque todos eles vão marcar mercado. Certo. O mais seguro seria o Tesouro Selic. Legal. Agora nós vamos entrar numa polêmica, por quê? Porque a gente tá aqui pra falar a verdade. Raquel, eu queria entender de você o que e por que o Banco Master tem gerado tanta discussão. Raquel, traga verdades. Olha, eu acho que a primeira verdade são os clientes quererem ganhar bastante, ganhar muito. Eu falo assim, gente, tenham como referência nos seus investimentos o CDI. Tá. Que a gente pegar hoje a Selic está 15%, o CDI 14,90, geralmente 0,10 abaixo da Selic. Esse é um índice de referência para os seus investimentos. Se alguém vira para você e falar assim, Ana Paula, eu vou te pagar 17% ao ano, você tem que parar e pensar, putz, mas a Selic está 15%, ele está pagando 17%. Qual risco está embutido nesse investimento, entendeu? Certo. Porque até os estrangeiros olham e falam, gente, vocês já ganham 15% ao ano, por que você quer correr risco? Porque a taxa de juros dos Estados Unidos é 3,5%, né? 3,5% a média. Então, assim, mas a gente quer ganhar mais. Muitas vezes porque o nosso custo também é maior, uma empresa se financiar em torno de CDI mais 2, CDI mais 3. Então, eu vejo que realmente as pessoas interessadas em ganhar taxas maiores, sem avaliar o risco. E uma outra questão que entra nessa discussão é que hoje o FGC, ele é vendido de uma forma incorreta. O FGC... Tem garantia do FGC ou não tem? Aí eu já tô achando que eu tô garantido 1,5 milhão. Então, é o que eu falo assim, gente, todo mundo aqui tem seguro de carro. Você vai sair daqui e bater o carro? Eu tenho seguro, então eu vou sair daqui e vou bater o carro. Então, assim, o FGC, ele é um mecanismo de segurança muito importante para o mercado. Ele é feito pelos bancos, instituições financeiras, não é dinheiro do governo, mas ele é utilizado em momentos de risco, de crise. Se você comprar, ou se o seu assessor vende o produto para você falando assim, entra no FGC, entra até 250 mil, tá? Então, o FGC hoje garante 250 mil por CPF ou por CNPJ, por instituição financeira. Então, assim, tá bom, mas assim, não é um produto para se vender um pacote. Então, assim, estou te vendendo essa CDB do Master, mas tem FGC. O FGC não deveria ser utilizado para isso. Certo. Porque ele pode gerar um risco sistêmico na cadeia. E como o FGC deveria ser utilizado na mentalidade das pessoas? De que forma a gente muda isso? Eu acho que é importante, claro que é importante você comprar um ativo e falar assim, estou comprando ativo e tem o FGC. Sim, ele é uma garantia. Mas imagina se todo mundo utilizar essa garantia, não vai pagar todo mundo. Não vai. Ele tem um valor. Eu falo para os clientes, pessoal, tem o FGC, mas o Master vem mostrando pra gente. Ele pode... E se o Itaú e o Bradesco, né, os maiores bancos que têm recurso lá no FGC, falar, gente, não, vamos mudar isso, porque você não pode vender um produto já pensando que você vai quebrar, porque foi pensado nisso. Imagina o Master estava oferecendo o CDB a, sei lá, 120% do CDI. E aí você já sabendo de todo o enrosco, fala assim, vou comprar. Porque ele já tá quebrando, mas eu tenho garantia do FGC. Então você tá falando pra FGC, seu bobo aí, seu, né, pra uma palavra mais simples. Eu tô comprando um título de uma empresa que já tá quebrada e você vai me garantir 120, entendeu? Entendi. É como se fosse uma forma de falar, eu sei que o que eu tô comprando é arriscado, Exato. e eu sei que provavelmente eu vou me dar mal, mas tudo bem, eu quero ir mesmo assim. Alguém que quer se dar bem. Fala a verdade. Alguém Exato. assim, eu já sei de tudo que tá acontecendo, desde novembro do ano passado. E na verdade, teve um início de... Algumas, eu até ouvi um podcast hoje um pouco sobre isso, que começou lá em 2024 e já vinham acendendo alguns alertas, tá? Sim. Mas
É complicado falar isso porque a gente entra muito em algumas discussões, algumas instituições financeiras que, mesmo sabendo, venderam isso, né? Tá. Então, entra numa seara muito mais delicada, Então, assim, eu acho que tem envolvimento político, tem envolvimentos muito grandes aí dentro desse jogo, que a gente não sabe, que nós somos muito pequenos diante disso todo. Federal. Diante do todo. Mas você, como investidor, para falar aqui mais do âmbito, você como investidor, cuidado. Porque, assim, o FGC, ele pode demorar para pagar. Ele já pagou, né? Eu já vim pagando os credores, mas ele pode demorar para pagar. O que aconteceu muito foram previdências sem dinheiro dentro do master. Então, isso sim Então, você está vendo que é tudo uma questão de que você precisa entender? Sim. Então, assim, minha previdência está onde? Claro que ele tem, acho, previdência até de funcionários públicos, né? Que você não toma uma decisão. Mas tá vendo o impacto que gera, assim? Então, quando eu leio algumas notícias, até ocorreram casos em Ribeirão, perdi todo o meu dinheiro, estava com o investidor, acho que vocês já leram, né? Gente, eu fico pensando, sim, aqui em Ribeirão. como é difícil para mim, Raquel, captar um cliente, conquistar, ter confiança e ter esse relacionamento. Eu vejo tantas pessoas confiando, entregando seu patrimônio de anos, assim. Você sabe que você está trazendo isso, Raquel? E ontem eu estava tendo uma reunião com o cliente, e aí ele trouxe a questão do investimento dele, perguntou, me indica. Aí eu indico, mas sempre algo que tem um lastro de governança corporativa, auditoria externa, não gosto. Tem cliente. Sim. Cliente do escritório. E é o seu relacionamento, né? É o meu relacionamento. Então, não, doutora, mas não tem uma pessoa física que pode fazer. Não indico. Não indico porque não tem auditoria, porque não tem governança. Sim. É sério, gente, você tá falando do dinheiro de uma outra pessoa. Exato. E como ela comentou, às vezes é um dinheiro que você está guardando para aposentadoria, pensando no seu futuro. Porque assim, gente, para mim é mais um cliente, mas eu tenho que pensar com a cabeça dele, é o dinheiro da vida dele. Ele batalhou a vida inteira, é a importância que tem pra ele, né, dentro da vida dele. Então, assim, acho que tem que tomar cuidado. Eu até já atendi alguns clientes, eu conversei até uma vez, acho que a Ana Paula me contou essa história. Quando o cliente chega pra mim e fala assim, Raquel, eu tenho 20%, tô chutando o volume alto, tem uma taxa X no banco XYZ. Aí eu viro pra ele e falo assim, olha, eu não vou conseguir te atender. Porque assim, o cliente que me busca buscando taxa, não é o perfil de cliente que eu vou conseguir atender. Porque não necessariamente eu tenho a melhor taxa do mercado. Óbvio que hoje a gente trabalha com prateleira aberta, né? Que então, onde eu atuo, eu vendo CDBs de bancos terceiros, né? Vários produtos de diferentes instituições. Sim. Então hoje, o mercado inteiro ficou assim, né? A maioria das instituições são prateleira aberta que a gente chama. Não compra só investimentos do banco que eu atuo, de vários. O que é bom. Mas o que também é ruim, porque você tem que ter um filtro, né? Hoje, o que acontece? O mercado ele é muito aberto, então você entra lá na prateleira, você entra no seu aplicativo, tem 250 fundos, 300 milhões de CDBs, e você fala, o que eu faço com isso? Qual decisão eu tomo, né? Então, eu falei para esse cliente, eu não vou conseguir te atender, porque meu objetivo aqui não é taxa. Certo. Meu objetivo aqui é cuidar de você, entender o que você procura, o que você busca. Você tem filhos? Você não tem filhos? Você trabalha com o quê? Você é autônomo? Você já tem risco no seu negócio quando você é autônomo? Você vai querer correr outro risco? Então, é uma conversa muito mais detalhada, não é sobre taxa. É claro que todo mundo quer ganhar, ele quer ganhar e eu também quero ganhar como assessora. Mas não é só sobre taxa. É uma verdade que tem que ser dita. É uma verdade que tem que ser dita. A gente trabalha com pessoas sérias. Se for pra fazer mais ou menos, a gente nem começa a trabalhar, né? Porque a gente tá falando, lá no escritório a gente valoriza muito legado, sucessão. E essa seriedade que vem aí, nosso escritório vai fazer 30 anos esse ano. Legal. E, gente, é isso. Eu posso sair na rua que eu vou ver alguém falando, nossa, você é filha do doutor Adilson. Legal. E vai ter uma pessoa que vai virar e falar assim, nossa, me passou a perna, fez isso, tem aquilo. Enfim, então a gente leva muito a sério. Porque eu falo pra todo mundo, até pra quem tá começando hoje como assessor, né? Cliente é o seu patrimônio. E ele que vai falar de você, vai fazer sua propaganda onde ele passar. Então tem que ter cuidado, porque isso não é sobre não errar, tá? Sim, claro. Não errar, a gente erra, acontece. A Raizen é um exemplo que é um rating AAA, que a gente fala, as casas de rating avaliam e fala AAA. Então, a gente faz a curadoria da melhor forma possível, mas pode acontecer.
eles começaram, aí você fecha uma planta, aí o mercado, né, vai Sim. dando esses sinais, mas nem sempre é difícil. É difícil. É. Raquel, deixa eu te perguntar. Aqui é um quadro nosso chamado Dito e Feito. Se uma família quer proteger os seus investimentos pelos próximos 10 anos, existem pelo menos algumas decisões que elas precisam tomar. Considerando isso, como uma família deve seguir com os investimentos, pensando em algumas decisões-chave que elas têm que ter? Então, depende muito, mas uma das questões principais que a gente sempre fala para os clientes, e nós estamos em um momento bem importante sobre isso, que é a questão de investimentos atrelados à inflação. É onde você vai ter ganho real. Então, Legal. eu sempre falo, o Brasil é um país que a inflação historicamente é sempre alta. Sim. Tá. Então, eu sempre falo assim, vamos ter investimentos atrelados à inflação. Por quê? Porque eu tô ganhando inflação mais alguma coisa. Então, aquilo para mim já é um ganho real acima da inflação. Então, é muito importante. E hoje a gente vem passando por um momento de inflação muito alta e juros real muito alto. Então, a gente vem falando para os clientes, a gente tem média aí de indicação de 20% a 30% das carteiras dos clientes em inflação. Muito porque não é só, Raquel, vou ter que esperar até 2040 com esse título, não. Porque a gente está pensando mais no fechamento de curva que a gente fala para o cliente, porque hoje a gente está com um juros real na máxima, e pensando no fechamento de curva para ele ganhar com essa taxa voltando à normalidade, diminuindo, que é o que a gente espera. Então, hoje eu falaria para eles que principalmente ter investimentos indexados à inflação, ainda mais por um prazo de 10 anos, para ele já ter esse ganho real, né? Legal. Eu posso considerar que isso é uma decisão que muda com o resultado ao longo do tempo? Muda. Mas é previsível. De 10 anos, não. De 10 anos, não. Porque o mercado financeiro, ele trabalha sempre com expectativas, tá? Então, tudo que eu falo pra você hoje, olha, se sair no jornal, e vou pegar um caso real, de clientes que me ligavam e falavam, Raquel, eu tenho um investimento indexado em inflação, e eu vi que o IPCA subiu 1%, mas meu investimento não subiu 1%. Então, assim, o mercado, ele é baseado em expectativa. Tá. Então, tudo que a gente fala são expectativas. Hoje, como a gente falou, vai cair juros em março. A expectativa de muitas casas é que chegue ao final do ano a 12%. Legal. Mas isso já está precificado. Se eu comprar um título pré-fixado, não vai estar mais a 15%. Isso já é precificado lá atrás pelo mercado. Então, uma conversa aí de uma família de 10 anos é uma conversa rotineira, assim. Eu tenho conversas com meus clientes, óbvio, todo mês para falar de como foi a carteira, o que às vezes a gente precisa ajustar. Precisa ser mensal? Não, mas pelo menos uma conversa, sei lá, semestral com uma família dessa, 10 anos é um período muito longo. Não tem como a gente fechar uma opção de investimentos e seguir. Vão ter trocas ali. A gente pode falar que é um certo tipo de planejamento patrimonial também, né? Até porque muda a vida da pessoa, né? Porque a minha cabeça hoje, Raquel, com 40 anos, não é uma. A minha cabeça, Raquel, daqui a 5 anos, possivelmente vai ser outra. Meu filho pode ter outras necessidades. Às vezes eu tô casada e eu separei. Então, tem muitas coisas que acontecem ao longo da nossa vida. Você consegue dar esse atendimento mais personalizado? Sim, mais boutique, né? É totalmente personalizado. Por isso que eu falo, não dá para um cliente me ligar e falar assim, o que você tem de bom hoje para investir? Tá achando que eu sou trend? Aí eu falo assim, tem inflação de carne. Não, assim, gente, não tem condição, porque ainda mais se eu não conheço o cliente. Muitas vezes eu faço reunião de captação com o cliente, e aí ele fala assim, monta uma carteira pra mim e depois a gente conversa. Eu falo, não, gente, eu preciso saber. Não conhece nem o perfil, né? Vida. A pessoa que cuida do investimento, do dinheiro de um cliente, ela acaba tendo conversas difíceis e íntimas com a pessoa. Porque eu preciso saber quanto você ganha, muitas vezes. O cliente às vezes não abre tudo, mas eu preciso saber pelo menos para conseguir traçar. Porque dentro do mercado de advisor, a gente faz um 360 na vida do cliente. Olha, vamos olhar alguma questão que possa ter uma ajuda tributária para você, algum investimento? Eu preciso fazer uma previdência para ter o abatimento dos 12% do ano, se você é CLT, né? Então tem toda essa conversa. Eu preciso fazer um seguro de vida, porque eu não quero que entre um inventário, não sei. Então, legal. É toda uma conversa que a gente tem. Aí tem os parceiros, né, Ana Paula, para nos auxiliar da forma jurídica sobre isso, mas é uma conversa
que precisa sentar e vamos falar. Sim. As verdades. Cuidado. As verdades sejam ditas na Sim, conversa. é um cuidado. Isso é responsabilidade e cuidado com a consequência que vem da tomada de toda decisão que você tem. Sim, ainda mais quando a gente fala de clientes que têm empresas, a gente precisa entender até dos riscos e muitas vezes, sua esposa não trabalha. Então, você vê, então assim, tudo muda o que você vai indicar de investimentos para esse cliente. Eu falo muito que tem pessoas que chegam para mim e falam, eu tenho dinheiro no site, mas eu tô sem liquidez. Eu falei, como você tá sem liquidez? Não, mas se eu resgatar, a pessoa falou pra mim que eu consigo resgatar. Não, não é assim. Investimento de longo prazo já é um caso. Não, mas decisão não tomada nesse caso. Exato. Você trouxe algo da renda fixa que eu achei tão interessante. Da questão de quando você faz investimento, você deu o exemplo de IPCA mais 7, e aí que vocês acompanham a curva. E eu vou tirar uma dúvida minha, assim, genuína, de quem investe em renda fixa. Quando você traz essa questão da curva, é assim, Ana, tudo bem, não precisa deixar 20 anos. Mas aqui, esse momento é o momento de vender, que senão você perde dinheiro. É mais ou menos isso. Não, a gente nunca vai acertar compra na mínima e venda, depende da massa, né? Que eu falo para os clientes, como tem ações, né? Mas o local que eu trabalho hoje, né? Todas as instituições financeiras têm uma equipe econômica que fazem as avaliações desses dados. Então, hoje, os analistas, os economistas olharam a curva, estudaram a curva passada e avaliaram em cenários até de pandemia, de outros governos que nós tivemos muita volatilidade, Dilma. Então, eles analisaram essa curva e falaram, olha, hoje a gente está com uma taxa de juros real nas máximas históricas. Pode subir mais? Pode subir mais. Então, por isso que eu falo assim, uma aplicação hoje para você comprar uma inflação longa, 2040, 2050, é uma pessoa que não precisa desse recurso no curto prazo. Sim. Rafael, não quero que você... A minha expectativa é de que você não espere. Mas é que os juros volte, essa curva feche e você ganhe com isso. Entendi. Mas eu não consigo te falar quando isso vai acontecer. Entendi. Mas óbvio que nós estamos lá para acompanhar. Esse é o nosso trabalho. Entendi, né? Esse trabalho que você faz de advisor, você consegue fazer para pessoas físicas e jurídicas também? Pessoa física e jurídica. Para poder ajudar a empresa como investir o patrimônio? Sim. Hoje a gente atua tanto com física e jurídica. O meu segmento tem um valor mínimo inicial, mas atua tanto com a física quanto a jurídica. E aí, jurídica, a gente atua também no âmbito, empresa que faz câmbio, exportação, importação, então a gente faz também essa parte. Legal. Isso. Raquel, por exemplo, uma coisa que a gente às vezes vê também no escritório, que a gente trabalha muito com famílias que também têm empresas, que a gente chama, né, das empresas familiares, e a gente vê muito acontecer uma mistura entre o patrimônio da empresa, você até tá, né, você reconhece a história, uma mistura do patrimônio da empresa com o do patrimônio pessoal. Sim. Aí, né, falta governança, falta transparência, falta previsibilidade e acaba acarretando prejuízos tanto para a empresa quanto para a família. O que você tem a dizer sobre isso? Você conhece alguma história parecida com isso? Eu conheço muitas, na verdade. Na verdade, agora tá cada vez mais normal isso, porque com as mudanças tributárias, né, o que eu mais recebo ultimamente é cliente querendo cartão de crédito na PJ. Ai, gente, mas isso é de uma ingenuidade. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tudo bem, tem gente que tem mais estômago, um perfil mais arrojado, e de verdade a gente atende, só que tem que fazer da maneira estruturada, da maneira correta. Não vai pegar um cartão da empresa, da pessoa jurídica e pagar a escola do seu filho, pagar o mercado de carro. Não é assim que faz. Vem pro nosso escritório que a gente faz sério. Daqui a pouco eu vou soltar uma dúvida que também de alguns clientes, viu? Porque acontece muito holding, porque as pessoas estruturam holdings, que são holdings patrimoniais. Sim. E aí ele quer um cartão de crédito para gastar na holding. Então, mas na verdade são gastos pessoais da família. Sim, e eu não tenho embasamento, não posso, gente, dar um auxílio, uma consultoria jurídica. Não sei, não estou lá para isso, então não é a minha função. Então, óbvio que a gente tenta subir isso e seguir com a parte financeira. O cliente quer um cartão, vamos tentar o cartão. E o que ele vai fazer,
E eu não consigo. O que eu posso fazer para ele é falar: olha, você consultou o seu advogado? A estrutura jurídica. Você não tem um advogado, eu te indico, mas assim, Você precisa de um. porque a minha limitação é igual a parte tributária. O cliente fala para mim assim: Raquel, eu tenho um monte de imposto para pagar. Quando eu estava em uma mesa de operações de renda variável, a questão que o cliente mais fala: putz, eu não sei quanto de imposto vou pagar de renda variável, eu pago? Eu falei: óbvio, né? A minha recomendação é óbvio. Mas assim, quais os mecanismos para pagar menos, sabe? Assim, gente, é um contador, é um advogado. Eu não estou aqui para isso. A minha função é te instruir o certo. O certo que você está fazendo é não gastar no cartão de crédito da PJ. É não misturar a conta da escola do filho na PJ. E aí tem muitas coisas que eu acho que em algum momento, acho que isso você pode até falar melhor do que eu, em algum momento o governo vai fechar um cerco em relação a isso. A Receita Federal, claro, vai ficar de olho. Porque assim, você tem um Porsche na sua PJ, você usa o Porsche pra quê? Pra fazer entrega? Não sei, né? Então assim, eu quero entender, porque realmente eles misturam, mas eu sinto que é a mesma coisa do Master. O brasileiro prefere, vamos arriscar e ver até quando dá, enquanto isso eu vou ganhando. E até onde eu chego. Imposto. Então, eu sinto que é um pouco isso. Vamos ganhar um pouco mais? E eu sei o quanto, sei assim, não estou na pele da pessoa, mas o quanto é difícil a carga tributária no Brasil, o quanto é difícil ser empresário no Brasil. Mas é isso que você falou, vamos fazer direitinho? Porque é questão de pensar em eficiência tributária. Gente, não tem nada de errado a gente fazer um planejamento patrimonial, pensar em eficiência tributária e apresentar possíveis soluções e de acordo com o perfil do cliente ele vai escolher. Sabendo os riscos possíveis. Exato. O que é a Receita Federal? Gente, a reforma tributária não veio apenas para diminuir carga tributária, que a longo prazo a gente sabe que vai estabilizar, mas que não vai ser esse momento de diminuição de carga tributária, isso não vai acontecer. A gente tem essa mudança, e com essa mudança, as fiscalizações ficaram muito mais fáceis para a Receita Federal. Porque agora, até quando a gente pensa em pessoa jurídica, de quem eu adquiro, vendo, compro, nós vamos nos tornar fiscais, porque se você não paga teu tributo, eu não vou conseguir acreditar disso que você pagou. Então, viraremos fiscais uns nos outros. E qual a medida correta agora? Eu gosto de falar que no escritório a gente tem um ecossistema de preservação da empresa. É isso que a gente fala. Só que não é porque a gente tem um ecossistema de preservação que eu vou fazer planejamento financeiro. Então, aí nós temos parceiros consolidados no mercado que estarão conosco. Então, o planejamento financeiro vai para quem é um advisor, a parte da consultoria financeira vai para quem só faz isso, só consultoria financeira de organização, BPO, e com a gente fica a parte jurídica. Quando a gente entrega um trabalho que olha para todos esses setores, você tem uma solução de longo prazo. Sim. E aí você ganha em eficiência. Você não está olhando para agora. Não estou olhando para você vender 120%. Eu falo para as pessoas assim. Eu acho que, não sei se na área de vocês, como advogada, isso é mais rotineiro, mas na parte de investimentos, todo mundo sabe investir. Todo mundo virou coaching, todo mundo se vende no Instagram. Eu acho legal que as pessoas aprendam, né? Quanto mais pessoas forem educadas para entender de investimentos, de financeiro, ótimo, maravilhoso. Mas não é o que acontece. Então, assim, eu falo para os clientes, poxa, quando seu carro quebra, você leva no médico? Não, você vai no mecânico. Então, assim, vamos valorizar também, porque é a minha atividade, é o meu negócio. Se eu não souber, eu vou ser a primeira pessoa que vai levantar a mão e acionar alguma área interna dentro do banco para me ajudar. Porque é óbvio que eu não sei de tudo. Mas vamos procurar as pessoas, né? A quem precisa procurar para entender de cada negócio. Porque os especialistas do negócio. Quando eu tô doente, eu vou no médico, né? Imagina, eu vou no ChatGPT agora, novidade. Olha, o que eu tomo, ChatGPT? Então, assim... Meus sintomas são esses. Então, eu acho que é importante isso, para valorizar o profissional e levar a sério realmente a hora do profissional estar te atendendo e o quanto ele estudou para estar ali. E ele pode errar, ele pode não saber, falar não, mas ele vai ter a seriedade e buscar as pessoas competentes para te ajudar. Te dar o caminho, né, do que fazer. E que nem você falou, olhando sempre pro ecossistema, olhando pra família, pra história, pra empresa, o que ele busca. Exatamente. Perfeito. Raquel, agora nós vamos para um quadro que se chama Insight que vale dinheiro. Qual é a decisão que realmente muda o resultado financeiro de alguém aí a longo prazo? Eu acho que a decisão que muda, muitas vezes, ela é emocional. Porque
Inclusive, o banco que eu trabalhei em São Paulo, ele deu um curso pra gente de economia comportamental. Que incrível. E é muito legal, é uma área muito interessante de estudar comportamento dos clientes, porque às vezes um cliente fala assim pra mim, meu pai perdeu dinheiro na Petrobras, então a partir disso ele não compra mais Petrobras. Sabe essas questões? Então, é muito legal estudar isso com os clientes, porque você pede, às vezes, pensando realmente no seu emocional. Porque tem o cliente que tem aquela aversão ao risco, então não pode ter um prejuízo. Eu falo muito pro cliente, quando ele vai escolher, eu quero comprar cripto, porque eu vi todo mundo comprando cripto. Eu falo assim, como que seria a sua cabeça se você visse que você colocou 100 mil e amanhã tem 10 mil reais? Como seria para você? Sim. Então, eu acho que a parte emocional das pessoas precisa estar ok numa tomada de decisão também de investimentos. Porque assim, a gente não sabe, às vezes, a pessoa é um empresário. Estou com problemas na empresa e eu quero recuperar muito rápido esse dinheiro que eu estou perdendo lá. Então, ele vai tomar atitudes mais arriscadas nos seus investimentos porque ele acha que vai recuperar rápido. Nossa. E aí ele compra um duplo risco. Eu vou comprar, meu amigo fala, ação XYZ que vai subir. Então, eu vou colocar tudo lá, por quê? Porque eu quero recuperar algo que às vezes eu perdi na empresa. Então, a parte emocional é uma das questões bem relevantes na tomada de decisão, apesar de a gente achar que não, ela é de uma família. Interessante. Contando até o exemplo que você trouxe, né? O meu sócio, meu vizinho comprou tal ação, pra ele deu muito certo, então eu quero fazer a mesma coisa. Então, a parte, como a pessoa está, e eu vou falar por experiência própria, tá? Eu já fiz investimentos, Raquel, eu vou viver, quando eu cheguei em Ribeirão, eu estava trabalhando, eu falei, eu vou viver, vou comprar e vender índice, dólar, né? Ficar operando. No primeiro mês eu ganhei, no segundo mês eu ganhei, no terceiro mês eu perdi, no quarto eu quase quebrei. Então, assim, por quê? Porque é um emocional que a gente não sabe lidar com aquele prejuízo. Quando você ganha, você sai antes do que deveria. Quando você perde, você sai muito depois do que deveria. Entendi. Então, o emocional é muito relevante na tomada de decisão dos investimentos. E é mesmo no dia a dia, né? Quando a gente para pra pensar no emocional, até as decisões que a gente toma no dia a dia. É impressionante mesmo. Raquel, agora a gente já vai encaminhando para o final desse nosso bate-papo que tá tão maravilhoso. E para você eu vou fazer 2 perguntas. A primeira delas é: o que a Raquel de 10 anos atrás diria para a Raquel de hoje? Nossa, gente, eu postei até uma música sobre isso outro dia, né? É mesmo? Acho que é Coragem o nome dela. O que ela diria? É que aí eu vou entrar num pessoal, né? Mas eu quero, porque assim, não tá no roteiro, mas o que você provavelmente vai falar do seu pessoal é algo que transforma a sua vida num poder, numa coragem, que pra mim é desconhecido. Eu gostaria de ter contato com isso. Olha, eu acho que eu diria parabéns, primeiro. Você conseguiu. Porque essa pernosis daí mexe com muita coisa dentro das pessoas, né? Porque quando eu ouvi essa música e ela fala sobre os 10 anos atrás, a minha primeira reflexão foi eu falar assim, putz, acho que não sei se eu tô feliz com a Raquel de hoje. Minha primeira resposta foi essa. E aí eu mandei pra minha cunhada a mesma música e falando sobre isso, e ela me abriu os olhos de, poxa, cara, olha só o que você passou, cara. Tipo, sabe assim, me deu um chacoalhão assim, e foi legal. É uma coisa muito pessoal minha que eu tô abrindo aqui, né? Que é uma parte que me emociona também, mas nesses 10 anos eu perdi minha mãe, eu tive meu filho com uma deficiência, eu perdi meu pai, e eu mudei de cidade, eu mudei de carreira, deixei minha carreira num momento muito bom em São Paulo, onde o mercado financeiro é em São Paulo, né? E eu deixei minha carreira num momento excelente em termos financeiros, mas eu optei ficar com a minha família mais tempo, porque São Paulo é aquela correria, eu movia meu filho das 7 às 7 na escola, e é óbvio que todo mundo quer ganhar dinheiro, mas a gente nunca tem limites, porque uma hora você precisa mudar de carro, uma hora você precisa mudar de apartamento, uma hora você quer viajar, mas será que é isso que a gente precisa? E aí, nesse meio do turbilhão de tudo isso, veio o Gabriel, que ele fez me trazer aquela pausa que eu precisava, e que muita gente talvez precisasse, sabe? Porque o Gabriel, ele faz a gente entender
que o simples é o que a gente precisa. Ele acorda todos os dias cantando e falando, bom dia, sol! Aquela alegria irritante quando a gente está com sono, assim. Então, a Raquel de 10 anos atrás, cara, ela conseguiu, assim, que em muitos momentos eu achei que ela não fosse conseguir, porque foram perdas bem significativas no meio do caminho. Foi descoberta da síndrome do Gabriel e me desafia. Meu marido sempre fala assim, nós desconstruímos a família da propaganda de Doriana com o cachorro, né? E construímos a realidade da nossa família, dentro da realidade do que é o Gabriel pra gente, né? Então, eu vou te dizer que eu tô feliz, a Raquel conseguiu, a Raquel amadureceu muito. A Raquel prioriza hoje outras coisas do que ela priorizava de 10 anos atrás. Hoje eu escolho melhor as pessoas que vão estar sentadas comigo numa mesa, que eu vou partilhar a minha vida, os meus momentos, porque eles são... Eu falo pra todo mundo, o que você tem de mais importante hoje na sua vida? O tempo. Esse tempo não volta atrás. Então, assim, cara, vamos valorizar onde eu vou gastar, porque é a moeda mais importante que eu tenho hoje. O saldo da minha conta só vai diminuindo do tempo, né? Sim. Então eu falo que os 40 me trouxe até uma balançada, que eu tô até aqui, chegou aos 40. Mas eu acho que eu tô feliz, eu tô muito feliz com a Raquel de hoje. Mas eu falaria, pô, você conseguiu. Que mensagem linda. Eu te admiro demais, viu, Raquel? Quando eu te conheci em um evento de networking, eu lembro que nós estávamos sentadas numa mesa e começamos a falar sobre maternidade. Sim. Aí você trouxe os desafios que você estava vivenciando aqui em Ribeirão. Isso me inspirou muito, pensar que... Porque muitas vezes o mercado vê nós, mulheres, muito ativas e gente, assim, a gente toma energia, né? Esse é um assunto para um dia só de mulheres no mercado de trabalho. Impressionante. E me admira muito, assim, é uma honra e um prazer muito grande te ter aqui no nosso podcast. Obrigada. Eu gosto de mulheres, acho que as mulheres têm que se apoiar muito. É óbvio que eu tenho uma pessoa em casa, um parceiro maravilhoso que segura ali o rojão para eu poder estar aqui, para eu poder conseguir minhas coisas. Mas é o que você falou, a mulher tá ali. Eu falo que tem os bastidores que ninguém vê, que tá fora do Instagram ali, que é os momentos que você surta. Às vezes eu falo pro meu marido, eu quero sair, comprar cigarro e não voltar mais, nem fumar eu fumo. Mas assim, a casa tá muito louca e eu falo... porque realmente a gente precisa de umas pausas, às vezes, pra não enlouquecer, sabe? Mas é gratificante ser mulher e é legal ter outras mulheres apoiando, né? Mas, gente, obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Foi uma conversa tão maravilhosa. De novo, foi tão inspiradora. Hoje a gente só teve pessoas inspiradoras aqui. Que bom. Que maravilhoso. Obrigada, Raquel, pela sua presença. Obrigada a vocês. Obrigada, Maria, por nos acompanhar também. Se esse podcast te tocou e fez diferença na sua vida, como fez na nossa, esse podcast é para você.